Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Deixa eu arrumar minha voz aqui. Dando início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro. Ouçamos a leitura dos versículos 13 até 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Com o sentimento que este trecho traz para o nosso coração, vamos nos colocar de pé agora e cantar o hino de número 37. Teu nome é santo, amável teu querer, louvor supremo e puro amor, queremos te render. Poder e honra e glória a ti nós vimos tributar, e com sincera devoção teu culto celebrar. Jesus, teu nome é santo, merece o nosso amor. És nosso Deus, estás nos céus e nosso protetor. Incomparável é, Senhor, em tua compaixão. Quiseste para o mal vencer, fazer-se nosso irmão. Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz. Sofrer o teu penar, a vida nos conduz. Glorificado estás nos céus. E vimos nós lhes prestar um grato coração. Bendito Deus, nosso Pai, nós nos apresentamos diante de Ti
para prestar culto, um culto sincero, que queremos que saia do mais profundo do nosso coração. Trazemos, Senhor, a nossa vida para o Teu cuidado e para o Teu louvor. Nós não te trazemos outras coisas, porque Tu tens tudo, mas o importante é que nós queremos trazer o nosso coração para Te louvar e para Te engrandecer. E neste culto em que todos nós aqui estamos, queremos que Tu nos mandes o Teu Santo Espírito para que nós possamos estar congregados sob a égide do Teu Santo Espírito, sob os ensinamentos que Ele nos dá e também, ó Deus, para que nós possamos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Abençoa todos nós que estamos aqui, aqueles também que estão nos acompanhando através da internet. Abençoa, Senhor, o Teu povo em toda a face da terra, povo que se chama pelo Teu nome e que deseja Te prestar culto sincero. Nós Te pedimos e nós Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podeis sentar. Meus queridos irmãos, a nossa saudação, em nome de Jesus, a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Nós estamos neste domingo, desde o primeiro culto pela manhã, celebrando mais um aniversário da nossa igreja e vamos fazer isso durante toda essa semana, culminando no domingo que vem. Nós, no meio da semana, exatamente na quarta-feira, teremos um culto de ações de graças aqui no espaço de adoração, que comporta melhor a membresia, para celebrar os 127 anos. Foi no dia 1º de julho de 1888 que esta igreja foi organizada. Eu tenho a impressão que ninguém estava lá presente, mas pode acreditar, todos os registros dão conta de que assim foi. Mas tem alguns aqui que conhecem a história da igreja quase desde os princípios do século passado. Graças a Deus pela vida da nossa igreja, que também se renova, se atualiza. E neste culto da quarta-feira receberemos novos membros, inclusive hoje houve exame de profissão de fé de vários, outros que estão se transferindo. A igreja que vai se dinamizando também. E você está convocado para estar conosco em todos esses trabalhos. Hoje pela manhã o nosso coral fez uma apresentação de uma belíssima cantata que vai reprisar domingo que vem à noite. Então o grupo que só vem à noite vai poder ouvir a cantata também. Convide outros para estarem aqui conosco e certamente o grupo matinal também retornará à noite. Por ocasião do aniversário, nós sempre fazemos uma campanha especial de aniversário com a oportunidade de você dedicar uma oferta especial, que vai além do seu costumeiro dízimo e oferta missionária de fé. E você tem no encarte do boletim, esse envelope, em oração, decida a oferta que você vai dar de presente para a igreja, porque o futuro da igreja depende do seu presente, né? Uma igreja que tem passado, tem história, se projeta para os desafios do futuro com a sua presença e com o seu presente também. Então não deixe de participar nesse momento da vida da igreja. Hoje, desde cedo, nós estamos realizando também a Assembleia Geral da Associação Comunitária Presbiteriana, que dirige a obra social da igreja. É de lei, cada 2 anos a diretoria encerra o seu mandato, pode, em alguns casos, renovar integralmente, às vezes tem que alterar. Há uma chapa que se apresentou e hoje nós estamos votando, muitos aqui já foram caçados a laço, mas se você que é membro da igreja e por força de consequência é membro da associação comunitária, não votou, vai dar uma chegadinha rápida e rasteira ali na entrada da igreja, que dentro de mais alguns minutos nós vamos encerrar as urnas para que a equipe de escrutinação faça a apuração, e ao final do culto nós encerraremos a assembleia também com o resultado desta votação. Assim terminamos os trabalhos e também a
assembleia da associação comunitária. Então nós já destacamos aqui as comemorações do aniversário, vou destacar também a colônia de férias das crianças. Quem ainda não promoveu a inscrição da sua criançada, faça dos dias 13 a 18, segunda a sexta-feira. Nós teremos no período segunda a sábado, né? Das 14 às 18 horas, a criançada vai movimentar tudo aqui pela igreja, uma atividade já que vai se tornando tradição entre nós, colhemos muitos visitantes, é um cunho, sim, recreativo, brincadeiras, mas de comunhão e edificação. Temos tido experiências maravilhosas de evangelização das crianças através da colônia de férias. E o Kairos vai ter o seu encontro anual em agosto, está fechando esta semana as inscrições para os casais. Se você não fez a sua, faça urgentemente para nós podermos encerrar essas inscrições e preparar melhor a organização do nosso evento. Dando continuidade ao nosso culto, no qual já buscamos a santificação, agora temos a oportunidade de confessarmos a Deus os nossos pecados. E seremos motivados a isso, pela leitura bíblica do profeta Daniel, no Velho Testamento, no capítulo 9, os versículos 17 a 19. Este capítulo praticamente inteiro é uma oração de Daniel. E nós vamos tomar aqui o finalzinho desta oração. É uma oração na qual Daniel confessa não apenas o seu pecado pessoal, mas o pecado nacional. Ele assume parcela de responsabilidade como intercessor em prol da nação. O profeta Isaías declara que foi instado para se colocar na brecha. Não havia quem se colocasse naquela brecha que parecia ser o rompimento de toda uma muralha, de uma fortaleza. Nós às vezes precisamos ser aqueles que se colocam na brecha, para que a fortaleza não caia. Este mundo ainda está sendo preservado, porque o Senhor ouve as nossas orações. Nós temos muito pelo que orar, pedindo pela nação, pelo mundo, pelos valores que vão sendo deixados, pela oportunidade que temos também de testemunhar ao Senhor por esse instrumento. Vamos, pois, ler juntos a oração de confissão do profeta Daniel, como se nossa fosse. É o profeta que ora em nosso nome, nós oramos com ele. Leamos 9, 17 a 19. Todos. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Deus ouve as nossas orações. Ele é muito atencioso para conosco. Ele perdoa os nossos pecados, uma vez que são confessados com sinceridade. Vamos fazer um momento muito íntimo, particular, indevassável. Este é um momento muito precioso do culto. Há muitas coisas no culto que nos movimentam em conjunto. Esta é uma hora muito pessoal. E nesta hora nós podemos fazer refletir o nosso coração perante a face de Deus e absorvermos toda a sua bondade, misericórdia e graça. Curvemos as nossas frontes, vamos ter um instante de oração pessoal, depois esse momento será alternado pela participação do grupo de louvor e ao final nós elevaremos a nossa voz, orando pelo povo de Deus, e todo o povo vai proferir a oração que Jesus ensinou. Oremos.
Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus nosso. Aqui estamos, Senhor, na mesma preocupação, no mesmo sentimento que acometeu o coração do profeta Daniel no passado, e com ele fazemos coro para suplicar a tua assistência em nosso favor pessoal, familiar, comunitário, mas também nacional. São tempos tenebrosos, são horas difíceis, são valores que se alternam, modificam-se, contrariando a tua palavra. São, ó Deus, horas em que precisamos muito da tua luz. Acorde a nossa súplica, ó Deus, pela tua imensa misericórdia. Ouve agora a voz súplice de cada um dos teus filhos, os quais te apresentam suas necessidades nas mais variadas instâncias. O Senhor é o Deus que conhece o coração, reconhece a necessidade. Atende-nos, ó Deus, conforme a tua imensa bondade. É a oração que te fazemos agora, na certeza de que, sob a égide do teu poder, haveremos de triunfar, não importam as circunstâncias, as desventuras, porque o Senhor fez promessa de conosco estar e permanecer, e o Senhor é fiel em cada uma das tuas promessas. Por isso agora, uma vez mais, nos apegamos ao Senhor, valendo-nos das carinhosas palavras que o Senhor Jesus nos legou, quando aos seus primeiros discípulos e a nós também, nos ensinou a orar, todos dizendo juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Nós vamos ter um momento de louvor agora, com a nossa equipe mais jovem das equipes de louvor. Eu vou convidar a todos para colocarmos em pé e juntos com a equipe adorarmos o nome do Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Vamos continuar louvando, engrandecendo o nome do Senhor, com cânticos de louvor e adoração a Ele. Vem, essa é a hora
está nas mãos do meu Jesus que vive está. Boa noite, irmãos. Nós vamos passar para um momento importante da nossa igreja. E eu digo que aqueles que nos visitam não se sintam constrangidos, porque esse é um momento de entrega, um momento de amor, de gratidão, como nós estamos estudando esse bimestre, o Filho segundo Jesus, no exercício da gratidão. Nós temos que agradecer tudo o que Ele tem nos dado. E o reflexo disso é essa comemoração dessa semana dos 127 anos, graças a Deus, de nossa igreja. Nossa igreja tão bela, tão confortável, tão bonita e tão espaçosa, com os trabalhos da nossa, inclusive hoje, da nossa nova diretoria, da nossa associação, o seu trabalho social, o trabalho dos nossos missionários, o trabalho dos nossos pastores, dos nossos funcionários, a parte administrativa da nossa igreja. Está tudo confortável, está tudo limpo, mas é com a contribuição que vocês, membros, a partir daquele momento que fizeram parte e que fizeram a sua profissão de fé, fizeram esse compromisso com a nossa igreja, para manter tudo o que nós temos aqui na nossa igreja e fora dela. É um momento muito, muito gratificante para nós, de amor. E nesse momento eu quero ler um texto com vocês, que está no Salmo 24, de 1 a 10. A vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Vou repetir. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu vou, nesse momento, chamar nossos irmãos diáconos para que façam um recolhimento das ofertas, dos dízimos, e nós cantaremos, nesse momento, o hino 62. Por favor. Vai ter criança? Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças.
Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Chama as crianças para que venham até a frente. Te agradeço, Pai, os meus amigos, e os inimigos também agradeço. Sou grato por vitórias e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por este dia, por esta noite fria, mas estamos aqui para nos aquecer com a Tua Palavra, com a comunhão com teus filhos, Senhor, nossos irmãos. Abençoa, Senhor, esta igreja, nessa semana do aniversário, Senhor. Abençoa essas pessoas, ou as pessoas que já de um modo ou de outro, Senhor, se entregaram, dedicaram as suas vidas e os seus recursos, Senhor, para que nós estivéssemos até aqui. Até aqui nos sustentou e nós confiamos nisso ainda. Abençoa essas pessoas que contribuíram agora, devolvendo parte que Tu nos dá, Senhor, para a Tua obra. Abençoa todos eles, abençoa as pessoas que estão encarregadas de administrar esses recursos, Senhor, que Tu esteja abençoando, Senhor, as suas mentes, os seus corações, para que administrem da melhor forma possível, conforme a Tua vontade. Abençoa essas crianças, Senhor, que são o nosso presente. Prepara as pessoas que estão habilitadas a falar, a dirigir-se a elas, Senhor. Prepara os nossos pequenos também que possam receber a Tua palavra, Senhor. Abençoa também ao nosso pastor, que vai nos dirigir nesse momento. Nos prepara, nos capacite para que nós saiamos daqui melhores do que quando entremos seguramente, Senhor. É o que eu te peço, te louvo em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a sua preciosa atenção para a leitura bíblica na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler os primeiros 11 versículos. Carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 11. Assim nos diz a Escritura Sagrada: Irmãos, venho lembrar-vos
o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Curva a sua fronte, vamos orar. Faça uma oração particular, diga: Senhor, fala ao meu coração nesta hora. Preciso ouvir a tua doce voz. Deus de amor, de bondade, acabamos de ler uma passagem que perpassa os séculos e os milênios e nos chega como atual, como necessária, como imprescindível, como uma matéria que não podemos abrir mão. Queremos aprender do Senhor aqui. Usa esse teu instrumento falível, mas que é boca do Senhor nesta noite, para trazer lembranças tão fundamentais para o crescimento na fé, para o exercício da nossa vida espiritual. Abra os nossos corações para recebermos a instrução que procede do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho. O Evangelho. Nada mais do que isto. É o que Paulo desejava, é o que eu desejo nesta noite. Trazer lembrado ao coração de vocês o Evangelho. Nós estamos comemorando 127 anos de organização eclesiástica, puxamos mais aí, cerca de 4 ou 5 anos, quando os missionários chegaram aqui na nossa região. E o que eles vieram fazer aqui, senão fazer lembrar do Evangelho, senão fazer conhecido o Evangelho. E de lá para cá não fizemos outra coisa. Não nos especializamos em outra matéria, não derivamos para outras linhas de atendimento, mudamos aspectos, roupagem, algumas características periféricas, mas a essência é esta: o Evangelho. O Evangelho que é uma mensagem, de fato, tanto que nós sugerimos a leitura dos Evangelhos. E quando falamos do Evangelho, não estamos restringindo aos 4 evangelhos conhecidos, Mateus, Marcos e Lucas, João, mas lembramos que o Evangelho perpassa toda a Escritura Sagrada. Nós temos o Evangelho desde o primeiro livro da Bíblia. Nós temos o Evangelho retratado na saída de Israel do Egito, no segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo. E passamos todo o Pentateuco reprisando o Evangelho, entramos pelos livros históricos, chegamos aos poéticos, vamos ao limiar dos livros proféticos. Sempre tem o Evangelho. Basta nós termos o cuidado de observar e com toda atenção assim recebermos. No Novo Testamento, então, nem é preciso dizer. O Evangelho é uma mensagem. Mas o Evangelho é um evento, um acontecimento, uma marca na história. Não se trata de uma mensagem inventada.
uma história da carochinha, uma história para fazer criança ninar, para encantar o nosso coração. A nossa leitura da palavra de Deus, onde lemos a mensagem do Evangelho, retrata acontecimentos, e eu quero aqui dizer mais especialmente um acontecimento: aquele que se deu na cruz do Calvário, onde Cristo Jesus concluiu, completou, como ele disse, consumatum est, está consumada a obra da redenção. O Evangelho, que é a mensagem, é um evento sem o qual o mundo não seria o mesmo. Não é por um capricho, por uma convenção, que a história da humanidade está dividida em AC e DC, antes de Cristo ou depois de Cristo. Não é apenas para a gente ter dificuldade para contar séculos antes de Cristo, é um negócio complicado, né? Como é que é século oitavo antes de Cristo? É anos 800, não, é anos 700, né? Afinal de contas, a gente conta o ano redondo ou não, né? Foi a grande polêmica quando chegamos no ano 2000, né? Que ia dar o book do milênio. Só que o século 21 só começou no dia 1º de janeiro de 2001, né? Foi só depois de 31 de dezembro de 2000. Até 2000 ainda era século 20, né? É só para confundir a cabeça da gente que tem antes de Cristo e depois de Cristo. Não, Cristo é uma marca. O Evangelho é uma mensagem. O Evangelho é um acontecimento. E por isso mesmo, nós podemos dizer em síntese, o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é o Senhor Jesus, que o resume, que o encarna, que o abraça, que se torna o centro, que é a mensagem que proclamamos. Falar do Evangelho não se pode fazê-lo à parte de Jesus. Ele é a razão de ser, ele é o centro, ele é o voltar da nossa completa atenção. Todas estas realidades estão envoltas nesta declaração primeira do apóstolo, no capítulo que lemos, quando ele diz: irmãos, venho lembrar o Evangelho. Ele que é mensagem, ele que é um evento, um acontecimento, ele que é uma pessoa. O apóstolo Paulo escreve esta carta aos Coríntios numa situação muito peculiar. Ele trocou uma série de correspondências com estes irmãos, e o resumo destas correspondências encontra-se nestas chamadas duas epístolas, 1ª e 2ª aos Coríntios. Talvez originalmente elas não tivessem essa disposição. O que nós não temos, é muito interessante, foram as cartas que Paulo recebeu com uma encomenda, como uma série de questionamentos da parte da igreja de Corinto, às quais ele responde. Esses questionamentos. Paulo recebe as perguntas e dá a resposta aqui, naquilo que nós conhecemos como essas duas epístolas. E entre as questões que se colocaram para o apóstolo Paulo, entre as quais problemas de convivência na igreja, faltava unidade, entrosamento, tinha muito partidarismo, tinha problema moral, um incesto que estava sendo tolerado indevidamente no seio da igreja, havia questões familiares, relacionamentos conjugais problemáticos, havia até problema da participação da Santa Ceia. As pessoas participavam de uma maneira indevida da ceia do Senhor. E aí no capítulo 15, nós nos deparamos com uma belíssima mensagem que fala sobre a ressurreição. A ressurreição de Cristo e a ressurreição daqueles que creem em Cristo. A expectativa da sua volta e de uma nova realidade na qual nós também seremos redivivos. Mas Paulo abre este capítulo 15 dizendo: esta mensagem, esta informação, esta curiosidade até que vocês têm acerca da ressurreição, ela não está à parte do Evangelho. Antes de trazer respostas aos anseios, às dúvidas da igreja acerca desta questão da ressurreição, ele diz: eu venho lembrar a vocês o Evangelho. O Evangelho. Retomo o ponto que coloquei há pouco. Esta igreja não faz outra coisa senão
sempre trazer lembrado este mesmo Evangelho. Sejam questões doutrinárias, como a questão da ressurreição, sejam questões de ordem mais prático-administrativa, ou de convivência, ou de liturgia, não importa. Nós só iremos dirimir, dissipar as dúvidas, se nós estivermos centrados no Evangelho. Se nós perdemos a centralidade do Evangelho, nós podemos incorrer em gravíssimo erro. Nós podemos tomar rumos os mais distantes da vontade de Deus. E talvez aí até entendamos por onde tem se encaminhado muitas agremiações religiosas, que até começam às vezes com uma feição, um perfil evangélico, até cristão, mas no correr do tempo o caminho vai se abrindo demais e a gente nem reconhece mais como da comunhão cristã, porque o Evangelho não está respondendo a todas estas questões. Quero dizer 3 coisas importantíssimas para nós, que estamos abrindo esta semana de comemorações do aniversário da igreja, acerca deste Evangelho, conforme Paulo aqui faz a sua exposição. Este Evangelho é para ser proclamado, é para ser pregado, é para ser anunciado, de todas as formas, em todas as oportunidades. Onde surgir uma chance, nós não devemos perder a oportunidade de tornar conhecido este Evangelho. Paulo diz assim: venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. O que eu fui fazer entre vós, irmãos de Corinto. E Paulo permaneceu em Corinto 18 meses. O reverendo Wesley hoje pela manhã pregou um sermão baseado na carta de Paulo aos Efésios. Só Éfeso ganhou de Corinto. Em Éfeso, Paulo ficou de 2 para 3 anos. Em Corinto ele ficou 18 meses. Mas fora isso, Paulo nunca permaneceu tanto tempo numa localidade. Ele estagiava por semanas, alguns meses e ia para frente. Mas nessas 2 cidades, Éfeso e Corinto, Paulo permaneceu um tempo maior. E no caso de Corinto, o seu trabalho foi muito efetivo, muito exaustivo, muito cansativo. E o que fez ele? Anunciou o Evangelho. Proclamou a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus porque nestes quase 130 anos da vida da nossa igreja, é o que nós fazemos. Fazemos desse púlpito, fazemos das classes de escola dominical, dos pequenos grupos, fazemos ao ar livre, fazemos com os segmentos da igreja, fazemos nas plantações de novas igrejas, as chamadas congregações. Hoje, pela graça de Deus, o trabalho que se iniciou nestas circunvizinhanças aqui do centro da cidade, no final do século XIX, você consegue imaginar o que era Curitiba no final do século XIX, né? Um punhadinho de gente numa vila, né? Hoje se faz representar em mais de 60 unidades em torno da nossa cidade. E nós estamos batalhando para multiplicar este efetivo por causa da proclamação. Porque se vamos fazer uma mensagem cantada, o coral, são grupos de louvor, uma apresentação artística como o nosso grupo Oxigênio faz tão belamente, ou alguém vai para tomar uma Bíblia na mão e às vezes não tem nem um microfone para ser melhor ouvido, é proclamar o Evangelho. Nós não estamos fazendo arte pela arte, nós não estamos querendo nos apresentar, parecer melhor do que ninguém, fazer concorrência com outros grupos, nós estamos atendendo aquilo que Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Uma palavra para ser anunciada, e ser anunciada da maneira apropriada, da maneira correta. E a maneira correta de proclamar o Evangelho está aqui delineada com muita precisão. O que o apóstolo diz a partir do versículo 3 é muito interessante, deve nos chamar a atenção. Paulo diz: antes de tudo vos entreguei o que eu recebi. E o que é que eu aprendi para proclamar? Primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Depois, que ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. O Evangelho que nós proclamamos
é o Evangelho segundo as Escrituras. É a pregação conforme a palavra de Deus. É o anúncio que parte desse texto sagrado. É a mensagem que é aurida deste livro santo. Nós não estamos aqui desejosos de anunciar nossas tão maravilhosas ideias que as aquilatamos, adquirimos com o nosso cabedal tão intenso desse mundo moderno. Podemos nos valer de, sim, recursos mais avançados, de tecnologia, de informação. Hoje não é incomum nós vermos os amados irmãos portando aí a sua Bíblia dentro do próprio telefone, né? E alguém que não sabe diz, puxa, o povo está falando no telefone na hora do culto. Não, a gente sabe que eu espero que você esteja com a Bíblia, né? Você não está passando o WhatsApp para ninguém, você não está se comunicando com ninguém. Assim eu creio, né? Graças a Deus por essas tecnologias que nos facilitam tanto. Mas mutatis mutandis é a mesma coisa. Nós estamos segundo as Escrituras. Porque sim, estas Escrituras sagradas, elas nos anunciam exatamente esta mensagem, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Primeira coisa, Cristo não morreu como mártir. Cristo não morreu por uma causa, por uma ideologia política. Cristo não verteu o seu sangue na cruz do Calvário por ser um incompreendido das nações. Uma pessoa que estava avante do seu tempo. As pessoas põem ele assim, né? E é tão bonito. E a gente fica pensando, talvez se ele tivesse vivido nos nossos dias, ele teria uma melhor aceitação. Eu fico imaginando se alguns de nós não estaremos ali para dizer, falou demais, disse besteira demais. Quis ser muito diferente. Ele não morreu por causa dele. Ele morreu por nossa causa. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele morreu por todos os pecadores. Ele morreu por aqueles que o Senhor vai salvar. Porque o sangue de Jesus é que nos salva, é que nos purifica. Por isso Paulo diz, o Evangelho é para ser proclamado. Esta mensagem todo mundo precisa saber. As pessoas não precisam saber que tem igreja, que tem um culto bonito, que tem uma música gostosa, que tem uma preleção muito interessante, que, olha, vai lá na minha igreja, é confortável, a gente não se cansa, você precisa de uma igreja, sua vida não vai bem, você precisa de uma igreja. A gente começa a fazer trazer essas informações assim, um tanto tangenciais, periféricas. O que as pessoas precisam saber é que são pecadoras e que precisam conhecer o único que pode salvar-lhes dos seus pecados. Segundo as Escrituras, este Evangelho precisa ser proclamado em alto e bom som. E eu posso fazê-lo aqui desse púlpito, mas você pode fazer ali onde você mora. Você pode fazer ali onde você trabalha, onde você estuda, pelos lugares por onde você passa, pelos seus contatos virtuais. Você pode dizer isso para elas. Este ponto essencial do Evangelho que precisa ser proclamado. Cristo morreu pelos nossos pecados, porque nós os temos, e porque só Ele pode solucionar os nossos pecados, como fez na cruz. Mas o Evangelho tem o outro lado da moeda. E é muito interessante a forma como Paulo apresenta. A gente fica com a impressão que Paulo está falando de três coisas. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Mas na verdade Paulo não está dizendo bem isso. Ele está dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E aí no versículo 3, no versículo 4 diz assim, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é muito importante você marcar aqui. De fato, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Mas o argumento do Evangelho é, ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O sepultado e o ressuscitado estão juntos, por uma razão muito simples. O Senhor Jesus foi redivivo dentre os mortos. A sepultura de Jesus não foi
um teatro. A sepultura do Senhor Jesus não foi uma coisa de somenos importância. Ele precisou estar na sepultura para poder vir redivivo. A importância da sepultura não está conecta à morte, está conecta à ressurreição, porque é deste valor tão profundo, desta realidade tão baixa que é a sepultura, que ele vence a morte para aparecer redivivo. A força do argumento de Paulo é que de fato a ressurreição é maravilhosa. E é a partir daqui que ele vai desenvolver a explicação da dúvida que eles tinham sobre ressurreição, mas porque ele parte da sepultura. Por isso que um hino sacro que nós entoamos, principalmente por ocasião da Páscoa, diz assim: da sepultura saiu, da sepultura para a ressurreição. Segundo as Escrituras. Essas Escrituras, sim, que anunciavam a morte do Filho de Deus. É só ler Isaías 53, por exemplo. Está lá descrito em detalhes o Cordeiro de Deus que deu a sua vida pela nossa salvação. Nós também lemos no livro de Jó a declaração daquele sofredor que disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Está lá o anúncio nas Escrituras da ressurreição e em tantos outros momentos. E nós que hoje então dispomos do próprio Novo Testamento para atestar isso com muito mais vigor, não podemos perder de vista a mensagem da ressurreição, sim. Muitos abandonaram o Evangelho, alguns já abandonaram desde a morte de Jesus, mas como a morte hoje tem tantas informações históricas que comprovam que houve sim um Jesus de Nazaré que morreu, que os mais céticos não conseguem negar isso, não conseguem. Mas a ressurreição negam. Nunca ninguém ressuscitou, que besteira é essa? Ressurreição é invencionismo, roubaram o corpo dele para dar sequência a essa mensagem. Não pense que é argumento novo, não. Esse argumento já estava lá no próprio momento em que Jesus ressuscitou. As autoridades se encarregaram de passar essa conversa. Negam a ressurreição. Negar a ressurreição é derrubar a essência do Evangelho. Porque o que é que nós esperamos? Qual é a nossa esperança? Qual é o sentido da nossa vida? Não há razão de ser. É o argumento que Paulo vai trabalhar, e hoje nós não vamos fazer essa exposição aqui, mas se Cristo não ressuscitou, ninguém ressuscita. E nós estamos crendo à toa, nós estamos pregando à toa, nós estamos fazendo teatro, nós estamos dissimulando, nós estamos ludibriando, nós estamos enganando a nós mesmos e aos outros. Se a nossa esperança em Cristo se limita somente a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou. E com Ele, trouxe Ele as primícias e nós somos a sequência da ressurreição. Esse é o Evangelho. O Evangelho que existe para ser proclamado. E é o que nós temos feito ao longo desses 127 anos. Segunda lição do apóstolo Paulo para nós nesta noite acerca do Evangelho. É o Evangelho para ser proclamado, anunciado, mas é o Evangelho para ser crido, para ser recebido efetivamente. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes. Aliás, Paulo vai dizer que ele só podia anunciar o Evangelho porque ele havia recebido o Evangelho. Veja que interessante no versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Porque se eu não tivesse recebido, eu não tinha nada para entregar, né? Você já foi incumbido por alguém de levar uma encomenda? Eu que viajo muito para lá e para cá, as pessoas, pastor, você pode levar um pacotinho? E eu às vezes, cara, posso sim, o pacotinho é um negócio desse tamanho, né? Eu que costumo levar uma mala desse tamanho, a encomenda é maior que a minha mala, né? Eu caio em cada fria que vocês não imaginam. Mas às vezes eu dou sorte, que a pessoa combinou de entregar num lugar, não chegou, eu falei, graças a Deus, eu não recebi, não preciso entregar nada, né? Mas Paulo está dizendo, eu recebi, agora eu vou entregar.
Agora vejam que interessante a construção que eu quero fazer aqui. Talvez você dissesse assim, mas pastor, a lógica da sua mensagem deveria ser: a gente primeiro recebe e depois entrega, né? A gente primeiro crê no Evangelho e depois o proclama. De fato, mas não foi a ordem que Paulo colocou aqui no versículo 1. Primeiro ele disse: eu vos anunciei e vocês receberam. Eu quero seguir essa ordem de Paulo. Ela pode não ser uma ordem cronológica, mas ela é uma ordem lógica. Nós só podemos entregar o que recebemos. Se alguém sai pregando o Evangelho sem ter recebido o Evangelho, Deus nos tenha misericórdia dele. Vai pregar um Evangelho turvo, vai anunciar uma mensagem que ele mesmo não entendeu, vai se fazer de um pregador de Araque. Muitos ouvem, inclusive no Novo Testamento, temos registro disso. Houve um tal de Ágabo que achou muito interessante a pregação de Pedro, quis pagar até para ter a mesma técnica. E Pedro disse: fica com as tuas coisas, velho, cuidar de ti. Isso aqui não é questão de dinheiro. Aliás, alguns precisam entender que não é questão de dinheiro mesmo. E parece que não entendem, né? Hoje, especialmente, é algo dramático, que virou até comicidade, né? A gente paga um preço caro, acabamos sendo até vexados aí pelas postagens, pelas redes sociais, com coisas que aparecem absolutamente estrambólicas. Mas o ponto aqui é: o Evangelho que é para ser proclamado é o Evangelho para ser crido ou recebido. No verso 11, onde terminamos a nossa leitura, Paulo diz assim: portanto, seja eu, sejam eles, os outros pregadores, assim pregamos, assim crestes. É por isso que eu estou seguindo essa lógica paulina. O Evangelho para ser crido. O que isso significa? Significa que, primeiro de tudo, é um Evangelho no qual nós colocamos toda a nossa confiança. Crer é isso. É confiar. É se confiar. Algumas vezes nós somos instados a viver esta realidade que as pessoas têm que confiar em nós, né? Alguém que foi levar um encomenda, pastor, o senhor leva? Você confia que eu posso carregar isso direitinho? Confio ao Senhor. Você confia na minha orientação? Você confia no meu conselho? Confio. Assim como nós confiamos em pessoas para determinadas situações, nós precisamos confiar que esta mensagem é a verdade, que esta mensagem é a nossa esperança, que esta é a mensagem que faz a diferença na nossa vida. Isso parece ser simples para quem está na prática da fé, para quem a encanta e a entoa com o pulmão aberto, mas para muita gente é muito difícil. Não conseguem confiar a sua vida a Jesus. Não conseguem declarar que Ele realmente é o único e suficiente Salvador. Vão às vezes até o ponto para dizer que Ele é o Salvador, mas não é o único, nem é tão suficiente assim. Por isso precisam acercar-se de outras encomendas, de outros recursos, de outras vertentes. É o Evangelho para ser crido. E crer significa isso, confiar. Mas não apenas isso. Essa recepção do Evangelho, que equivale a crer, implica também em conhecer, em aprofundar-se, em ir às entranhas desta mensagem. Não é um crer banal, um crer emocional, um crer que diante de uma proclamação, dada a sua efervescência, o seu fervor, toca o coração, e o Espírito Santo toca o nosso coração. Eu não tenho dúvida disso. Sei exatamente a ocasião em que ainda na minha adolescência, a minha vida foi transformada porque o Espírito tocou o meu coração. Mas eu tivesse ficado com aquele toque e não tivesse desejado crescer nesta fé, aprofundar-me nela, isso seria um crer muito frágil. Por isso nós somos instados a crer, sim, mas com qualidade, a crer com profundidade, a crer e desejar ter o pleno conhecimento de Deus. É por isso que esta obra do Evangelho não é tão simples quanto parece. Nós já observamos que o anúncio
é tremendo. Falar daquele que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou para que tenhamos esperança, já é pesado. Mas quando nós falamos sobre crer e receber esse evangelho, nós estamos falando sobre um compromisso de a todo instante, de a cada dia, estar buscando mais do Senhor, de estarmos sendo nutridos, de a cada leitura bíblica descobrirmos coisas tremendas. É um tesouro inesgotável. É uma passagem que se coaduna com a outra, que dentro de um veio vai enriquecendo a nossa alma, e nós vamos sendo plenificados desta mensagem. Este receber implica nisso. A importância de que este crer vá ao âmago do nosso ser. Sim, é um evangelho para ser crido, para ser recebido. O tema deste ano da nossa igreja é Filhos segundo o coração de Deus. E a cada bimestre nós estamos dando ênfase num aspecto. Mas o texto base para esse tema anual é João capítulo 1, versículo 12, onde nós lemos: Cristo veio para os seus não o receberam. E agora entramos no 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você consegue fazer o link aqui do crer com o receber? Receber a Cristo, crer no seu nome. Não recebê-lo apenas perifericamente, superficialmente, mas abrir o coração para que ele entre fundo na nossa alma, para que ele mude o nosso pensar, para que ele transforme os nossos hábitos, para que ele dirija a nossa boca, para que ele comande os nossos relacionamentos, para que os nossos valores não sejam mais os nossos, sejam os dele. Um evangelho para ser proclamado, um evangelho para ser crido, recebido. Mas em último lugar, um evangelho no qual devemos perseverar. Atente bem. Paulo disse: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Eu queria chamar a sua atenção para esta conjunção, ainda. Ela deixa uma porta aberta e uma advertência: cuidado. Talvez Paulo disse isso porque há muitos que ele proclamou e que receberam o evangelho, não perseveraram no evangelho. Mas ele está se dirigindo a uma igreja, a alguns leitores primeiros, como poderia se dirigir a todos nós, dizendo: vocês ainda estão perseverantes. É um evangelho para ser perseverado. Não é um evangelho para ser relegado a um segundo plano. Um evangelho que a gente leva a sério até certo ponto, que ele vai até certo limite da nossa vida, mas não entra em certas áreas, que a gente tem que ir mais no compasso dos tempos e não sermos tão antiquados como pode parecer, porque a Bíblia é tão antiga. Jesus viveu há 2000 anos. Será que ele conhecia as nossas realidades de hoje? O nosso mundo tem outros desafios. Mude-se a roupagem do mundo a cada momento, e na essência você vai encontrar o mesmo homem que carece da glória de Deus, que pecou, que precisa do mesmo Jesus perdoador. Mudam-se os anos, mudam-se os costumes, mas a humanidade é a mesma que carece da graça de Deus. Por isso é preciso perseverar neste evangelho. Fui perguntado nessa semana, inclusive porque estava exatamente nos Estados Unidos, e na sexta-feira a Suprema Corte dos Estados Unidos, que reúne 9 doutas cabeças do pensar jurídico nacional, por fim votaram a legalidade ou o reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo naquele país. Já era reconhecido em vários estados, outros não reconheciam, e houve assim uma equalização dessa informação. E fui perguntado o que eu achava disso. E eu curiosamente respondi a algumas pessoas que estavam assim, acho a coisa mais normal do mundo. Estalaram os olhos. Pastor, como é que o senhor
diz uma coisa, não, eu acho a coisa mais normal do mundo para uma sociedade que já perdeu há muito tempo os valores cristãos. Para a gente que foi forjada no vício dos pais peregrinos, que deixaram a velha Inglaterra para vir para a nova Inglaterra do lado de cá do oceano, para na afeição, no testemunho do Evangelho, implantar uma nova nação forjada nos valores cristãos, mas que há muito tempo perdeu isso, que hoje se dirige pelo farto consumismo, pela vida hedonista, e por entender que no bojo de uma democracia mais ampla possível pode-se denegar os valores mais primários da vida. As coisas que nos advêm não é da Bíblia Sagrada, mas da própria natureza. Para mim, normal. Foi só uma sequência de legislações que foram se afrouxando. Eu até me surpreendi que foi uma votação apertada. Aliás, se fosse aqui no Brasil, provavelmente podia pedir revisão. Pelo menos no mensalão teve um negócio desse, quando era 5-4, assim, né? Tinha lá uma lei. Parece que lá eles não têm muito isso, não, né? Desculpa ser cínico, você está me entendendo. Gente que não perseverou. Passei essa semana toda em reunião com uma igreja que está perseverando. Uma igreja que não desistiu da palavra de Deus. Por uma igreja que não abriu mão dos seus valores. E por isso mesmo uma igreja que está recebendo aos borbotões outras igrejas que estão emanando de grupos que já abriram mão, que dizem, não, nós vamos andar no compasso dos tempos. Nós vamos aderir o que o espírito do mundo está colocando como uma regra. Nós temos que, todo mundo é igual, todo mundo é bom, todo mundo é lindo, maravilhoso, temos que ser. E então algumas comunidades locais, para não dizer presbitérios inteiros, vocês pensam assim, nós estamos saindo. Nós vamos para um grupo que ainda persevera no Evangelho. E foi esta igreja que eu estive visitando. Porque de vez em quando aparecem notícias aí que a igreja presbiteriana nos Estados Unidos está aceitando esse tipo de coisa. É um grupo. Há outros grupos que já há muito tempo disseram, nós não vamos abrir mão. Não é só disso, não. É das escrituras sagradas. É da ressurreição do Senhor Jesus. É de crer que Ele veio em carne, que Ele é o Filho de Deus, Deus de Deus. São coisas que esses grupos já foram perdendo há muito tempo. Então só chega nesse limiar para dizer, agora se tornou normal isso, normal. Precisamos perseverar no Evangelho em cada ponto dele. Não tergiversar com a palavra de Deus, porque abrir mão de uma coisa é dar espaço para abrir mão de outra, e quando vê, a porteira está aberta. E já foi, e já era. Deus nos dê, como igreja mais que centenária, a lembrança de que este Evangelho, que é uma mensagem, que é um evento, que é uma pessoa, nos foi dado para ser anunciado, para ser crido, para ser perseverado, para se perseverar nele. Se nós fizermos isso, nós temos chance de continuidade. Nós vamos continuar avançando. Nós vamos para 128, nós vamos para 130, até Jesus voltar. Nós teremos uma razão de ser. Nós teremos uma missão a continuar a ser exercida. Que Deus assim muito nos abençoe. Amém. Vamos, meus irmãos, terminar o culto cantando o hino de número 105. Mas eu sei em quem tenho crido. 105. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu
tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia a Cristo me atraiu com convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Nós queremos desde já convidar a todos após o culto para nos dirigirmos ao salão social. Temos um lanchinho gostoso. Vamos continuar esse tempo de congraçamento, de convivência cristã. E eu quero reforçar o convite. Quarta-feira não falte. Vem aqui. É no meio da semana, não é habitual vir, mas é um dia especial, né? Você vai virar o semestre, né? Como recomeçar o ano, comemorando o aniversário da igreja. Vai ser uma festa, vai ser uma celebração. A sua presença aqui será muito importante. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos declarar nesta hora nossa absoluta confiança no Senhor. Nos confiamos a Ti. Confiamos na redenção, na obra salvadora, redentora do Senhor. Queremos, ó Senhor, dizer também do nosso compromisso de anunciar este Evangelho, de não torná-lo uma mensagem exclusiva para nós, mas uma mensagem para incluir tantos outros. Não ouvidemos, ó Deus, do amigo, do conhecido e até do estranho, daquele que vamos passar só eventualmente, mas lembrá-lo desta palavra tão importante. E principalmente, ó Deus, nesses tempos tão controversos, de alternância de valores, de princípios que vão sendo demolidos, nós pedimos a Ti, ajuda-nos a perseverar. Que não andemos na marcha do mundo, que não ouvidemos a voz do Senhor que nos conduz para a realidade da Tua palavra, sim, que perseveremos nela, que perseveremos na fé, que perseveremos em Cristo Jesus. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, convosco permaneçam, agora e para todos sempre. Amém. Pode terminar, depois eu falo. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força,
para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. E ao ensejo do nosso culto terminar, nós também declaramos encerrada a Assembleia Geral Ordinária da Associação Comunitária Presbiteriana, que reuniu nesse dia 289 participantes, entre os quais tiveram a oportunidade de votar um branco, 9 não e 279 sim. Portanto, está eleita a diretoria que foi apresentada, cujo presidente é o nosso irmão Roberto de Oliveira. Eu vi ele correndo por aí. Está aí o Roberto? Não, está aqui. Roberto, parabéns, dirija bem a sua equipe, conte com o nosso apoio. Depois a gente marca a posse, né? Você vai trazer toda a turma aqui. Parabéns pelo trabalho realizado até aqui. Você está reeleito e algumas recomposições lá dentro. Façam um bom trabalho que certamente vai muito representar a nossa igreja e dignificar o nome do Senhor. Vamos nos despedir na paz de Cristo e vamos para o cafezinho que está gostoso lá atrás. Vieram poucos presbíteros, 6 presbíteros. Eu peguei mais um.